Amém? Deus te abençoe, pastor Laios. Boa noite. Paz seja com todos. É um prazer estar aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus mais uma vez. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança em Cristo Jesus. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você foi gerado de novo. Deus, na sua infinita bondade, fez você uma transformação na sua vida e te renovou, lavou com sangue, te comprou e hoje você está aqui para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Abra sua Bíblia, para a alegria do pastor Devas, Malaquias, que não é o capítulo 3, é o capítulo 4, versículo 6. Que nos diz assim, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Digam assim comigo, e converterá o coração do pai ao filho, e o coração do filho aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler lá no telão? Vamos ler comigo, vamos lá, me ajuda. E ele fará que o coração dos pais se converta aos filhos, volte para os seus filhos. Amém? A Bíblia fala sobre converter os corações dos filhos aos pais. E o coração dos pais aos filhos. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de 2 Samuel. E deixa a sua Bíblia aberta aí em 2 Samuel, capítulo 13. Todos encontraram? Diga amém. Irmãos, o renovo na família, digam comigo, o renovo na família começa com um pai que tem atitude. Tudo na família começa com o pai, o sacerdote da casa, o sacerdote do lar. Eu estava pensando comigo mesmo essa semana sobre essa palavra que eu iria preparar e trazer para os irmãos. No século passado, que não tem muito tempo, tem 20 e poucos anos que terminou o século passado, é claro, 24 anos. Mais precisamente dos anos 40, e aflorou-se pelos anos 90, década dos anos 90, um movimento misturado com doutrina, não sei se era um sincretismo religioso, uma forma que o povo achou de servir a Deus. Era sobre quebras de maldições.
E nos últimos anos o que via falar era quebra de maldições, maldições do passado, maldições dos antepassados, que traziam cargas negativas e trazia para as pessoas se converterem por meio de pregações que falavam sobre quebra de maldições. Era pactos, digam comigo, pactos, convênios, vínculos. E os nossos pais, os nossos ancestrais, deixaram que isso entrasse, impregnasse sobre os seus corações, e de uma certa forma, a gente também fez parte desse. Eu lembro que na década de 90 era uma coisa assustadora. As igrejas pregando sobre quebra de maldições. E quando Malaquias diz aqui que o coração do pai se converterá ao filho, e o coração do filho se converterá ao pai, o coração da mãe se converterá à filha, e o coração da filha se converterá à mãe, e os corações dos filhos converterão aos seus pais, e o coração dos pais se converterão aos filhos. E todos esses convênios, todos esses pactos, todos esses arranjos feitos, eram muitas vezes impregnados de cargas malignas, de espíritos malignos, das quais a gente precisava se ver livre. E muitas pessoas viam para se ver livre desse mal. Antes que enraizasse na mente, no coração, trazendo um prejuízo tremendo para tais pessoas. Eu acredito que essas maldições passadas, esses pactos, esses ajustes que as pessoas faziam com tais vinganças em maldição, precisavam ficar livres dessa situação. Porque era uma cultura que havia vindo sendo pregada nas igrejas. Eu acredito que existem aspectos seríssimos, preocupações relacionadas, cargas malignas que as pessoas precisam ser libertas. E eu e você somos responsáveis, nada mais que ninguém, de você mesmo, você próprio. Em ser liberto de tais tormentos. Não basta que você só ore, é necessário que você faça algo mais. Todavia, a preocupação não é com as pessoas, com as maldições do passado, lá do vovô, da vovó, do titio, de quem se amaldiçoou. Todavia, porém, a preocupação, contudo, vou por contudo ainda aqui. A preocupação não é com os pactos feitos quando você não era cristão.
preocupação é com a cultura que você está vivendo hoje. A preocupação é com a cultura que você está criando dentro da sua casa. A preocupação não é com o passado. A preocupação é o que você está levando para dentro da sua casa. Diga assim comigo, uma preocupação da maldição é o que está acontecendo dentro da minha casa. Então não tem nada a ver com o passado passou. Mas o que você está criando? Qual o tipo de cultura que você está criando dentro da sua casa? Quem não tem nada a ver com a cultura do passado, tem a ver com a cultura de hoje. E nesse caso, eu me refiro a um pai e um filho na palavra de Deus, que não perceberam, digam assim comigo, eu sou o responsável por descobrir, para cancelar toda maldade na minha casa, na minha família. Eu sou responsável para não deixar isto enraizar, tomar forma, tomar força e destruir a minha família. Eu boto um ponto final naquilo que tenta destruir a minha família, porque eu sou servo de Deus. Coloque hoje um ponto final naquilo que queira destruir e da cultura que está sendo criada e formada nos dias de hoje. Nesse sentido, eu creio que Davi e Absalão é um exemplo claro de uma desavença que houve na sua casa e que eles não deram conta. Não deram conta do que estava se passando, não deram conta do que estava acontecendo. E foram criando, a respeito disso, raízes de amargura, raízes de ódio. Foram criando intrigas entre um pai e um filho dentro da própria casa. E eles não se deram conta que isso lhes trazia ruína para o resto da vida debaixo do sol. Digam comigo, se eu não der conta do que está acontecendo, desculpa a expressão, debaixo do meu nariz, eu sou fadado a sofrer por resto da vida. Se você não corta o mal pela raiz, você está fadado a sofrer com aquele mal. Raízes que cresciam, raízes de destruição, raízes que traziam sobre a vida de Absalão e Davi. Davi era um homem bem intencionado. Diga comigo, Davi tinha boas intenções. Tanto é que quando ele tem os seus filhos, ele começa a colocar o nome dos seus filhos, Adonias, o Senhor. Absalão ou Absalom,
o Pai da paz. Ele começa, você quer ver que ele tem boas intenções. Era um pai bem intencionado. Mas faltava sobre a vida de Davi e Absalão dar conta do que estava se passando na sua casa. A palavra de Deus diz que o quanto é importante você cancelar essas coisas e que o coração do pai se converta ao filho. É você colocar lá dentro da sua casa a cruz. Digam assim comigo: se não houver quebra de ódio, amargura, gerando assim a reconciliação, nada adianta. Digam assim comigo: a cruz, a intermediação tem que estar lá, no meu quarto, na minha sala, na minha cozinha, no meu escritório, no meu corredor, na minha fazenda, dentro do meu carro. Tem que estar a graça de Deus, a cruz de Cristo intermediando entre eu e Deus. Aí você tem quebra de maldição sobre a sua vida. Digam comigo: se não houver choro, abraço, perdão, expiação, não adianta você orar sem que não haja essa mistura dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus parentes, com seus familiares. Se não houver isso, não adianta. Isso é converter o coração dos pais aos filhos. Diga comigo: se a cruz não for erguida no centro da minha casa, nada disso adianta. Não adianta oração, não adianta vai com Deus, não adianta colocar Absalão, Absalom, Adonias, Adonai, não adianta colocar filho das luzes, não adianta colocar o nome do seu filho de filho da paz, não adianta colocar o nome do seu filho de filho dos anjos, filho de Deus. Não adianta, se a cruz não for erguida, aí no meio, nada feito. Você pode ter certeza de que estará sujeito a ser fadado à maldição, se a cruz não for erguida no centro do seu lar. Você está sujeito, você está vulnerável para que o diabo faça alguma coisa contra a sua vida, se a cruz não for erguida. Maldição de ódio que mina na vida da existência de qualquer pessoa. Inicialmente, Davi era um homem de ação. Diga comigo: Davi era um homem de ação. Era um homem que não pensava duas vezes. Era um homem decidido, fazia acontecer. Era um homem que não titubeava, era um homem que estava pronto para a guerra, era um homem que estava para fazer, ele estava pronto. Quando o profeta Natan chega na casa de Davi e conta para ele a história do homem rico que pegou a ovelhinha do homem pobre, e todos sabem da história. Davi mais depressa pega a espada e fala: cadê esse homem? Vou matar. Ele tinha decisões. Diga comigo: Davi tinha decisões. Davi
Era um homem de ação. Como aqui nessa noite nós podemos ter muitas pessoas de ação. Pessoas que não ficam tateando para ver onde é a saída, onde é a porta. Pessoas que não ficam pensando duas vezes se vai ou não vai, se fica ou não fica. Pessoas que não demoram 2 dias para tomar uma decisão. Pessoas que... O pessoal até brinca falando assim, tem pessoas que comem porque vê os outros comer. Não sabe a hora que está com fome. Come porque vê os demais comer. Diga comigo, gente que negocia. Gente que toma decisões. Gente que não titubeia. Pessoas que administram muitas coisas em um tempo só. Amar? Pessoas que administram muitas coisas em um tempo só. Davi era assim. Davi era desse jeito. Mas a Bíblia diz que além de ser um homem de ações, um homem que resolvia as coisas, ele não tinha coragem de olhar no olho do filho e encarar face a face. Davi, diga comigo, Davi vencia gigantes, mas não encarava o filho face a face. E tudo isso se dá a conhecer quando Davi não toma uma atitude de pai, de chefe da sua casa, não estou falando do reinado. A Bíblia diz que ele tinha uma filha por nome chamada Tamar. E aquela moça era bonita e formosa, e seu irmão Aminon apaixonou pela sua própria irmã. E alguém fez uma arrumadinha lá e falou com o rei, diz que você está doente. E pede para ela vir fazer um bolo para você. E quando ela vier fazer esse bolo para você, você faz o que bem quiser. E Davi foi visitar Aminon. E ele falou, pede que Tamar venha fazer uma comida para mim, um bolo para mim. Porque tenho vontade de comer da comida dela, que me satisfaz. E eu quero vê-la também. A Bíblia diz que a moça vai até a casa de Aminon. E lá ele manda todo mundo sair. E agarra à força. Estupra aquela moça. Deixa ela desiludida, totalmente arrasada. A Bíblia diz que ela sai chorando. E ele abre a porta e diz assim, vai embora. E a Bíblia diz que o ódio dele foi tão grande para com aquela moça, mais do que quando ele a desejou. O ódio dele, depois de ter feito o ato sexual com ela, foi pior. Diz que ele teve náuseas de vômito por causa da moça. Não quis mais saber dela. E ela falou comigo, falou assim, não faça isso, isso não se acontece em Israel. Não faça isso, meu irmão. Se por acaso você pedisse o rei, certamente ele consideraria que nós casássemos. Mas isso não se faz em Israel. A Bíblia diz que ela sai, joga cinza na cabeça, rasga o seu vestido, que era um vestido colorido.
e sai chorando. Absalão fica sabendo desse caso, vendo que Davi não tinha feito nada. Olha as maldições que vêm sobre os seus dias de hoje, não é maldições do passado. São maldições que você deixa entrar quando você não se dá conta do problema que você está passando. Tem muitas pessoas, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. E Davi não toma conta do caso de Absalão, de Aminon. E Absalão chama a irmã dele e falou: vem morar comigo. E ela vai morar com Absalão. 2 anos ela ficou com Absalão. E Absalão queria que o pai tomasse pé da coisa e chegasse para um confronto com Aminon. Por que ele tinha feito aquilo? Que é isso, rapaz? Você está olhando para sua irmã como, desejando sua irmã como uma mulher qualquer? O que é isso, rapaz? É sua irmã. Olha, não deixa que as coisas na sua casa, na nossa casa, tomem pé de crescimento. Ah, não, é pequenos, deixa eles brigar aí, quando crescer, conserta. Cuidado com isso. Isso traz um prejuízo muito grande no futuro. Não é porque é pequeno que pode brigar. E Absalão pede para ver o rosto do rei. E manda um assessor do pai, Joabe, fala para o rei que me vê o rosto ou me mate. Fala para que o rei me veja o rosto, ou pelo menos me mate. Ele foi morar 2 quilômetros da casa do pai, na casa do avô, do pai, do sogro de Davi. Era rei de Gesur, Talmai. E ele vai, manda chamar o moço. E Absalão vem. E quando Absalão chega, pensando que o pai ia chegar: meu filho, por que você ficou tão distante de mim? A Bíblia diz que ele já tinha consolado a respeito da morte de Aminon. O rei não fala nada. O rei simplesmente dá um beijo no rosto dele e despede ele. Aquilo foi um tapa na cara para Absalão. Absalão vai para a rua e começa uma subversão a respeito daquele caso. E ele diz: olha, não tem governo em Israel. Não tem rei, não tem quem manda. Um motim contra o próprio pai. E Davi fica sabendo disso. E Absalão é aclamado rei de Hebrom. E quando ele é aclamado rei de Hebrom, Davi foge. E deixa 10 mulheres no palácio, porque ele teria que fugir com seus súditos. E deixa 10 concubinas no palácio. E agora Absalão assume o trono de Hebrom. E começa uma perseguição contra o próprio pai, Davi. Vejam só o que está acontecendo dentro de casa. Diga comigo: estava acontecendo dentro da casa de Davi um rebuliço, uma verdadeira maldição. E ele não se dava conta. Absalão, pai da paz. Ninguém coloca o nome de um filho assim, sem sonhar boas coisas para ele. Ninguém coloca assim o nome
Você vai lá na penitenciária, um dia um capitão me falou, o que mais tem lá é Jeremias, Isaías, Ezequiel. Ninguém coloca o nome do filho para ver o filho preso mais tarde. Ninguém coloca o nome do filho de Absalão, pai da paz, para ver um dia ele possuir as suas mulheres no terraço do palácio. Ninguém coloca o nome de um filho assim para ver um dia ele ser ultrapassado pela espada. Ninguém coloca o nome do filho assim por colocar, por não ter uma esperança de dias melhores. E a Bíblia diz que Absalão está agora com a ira e o coração cheio de ódio, porque o pai não tomara pé da situação que pudesse solucionar o problema de Tamar. Ele vem para mais perto, fica mais 3 anos na casa do avô. Escolheu o avô errado, porque o pai, o sogro de Davi, não gostava também dele, por causa que ele tinha um caso, não deixava a sua esposa Abigail tomar conta, fazer parte da corte. E aquilo irritava o sogro. Olha só que vida complicada. Aquilo irritava o sogro de Davi. Aí o pai foge, deixa as 10 concubinas. E Absalão, para vingar do pai, chama um homem para dar conselhos. Era o chefe da Casa Civil, era o José Disseu. Chefe da Casa Civil, para ser o conselheiro de Davi. Digam assim comigo, um certo Aitofel. E aí, Aitofel, o que você acha que eu faço? Aquilo que o seu pai... Sabe quem era Aitofel? Pai de Betseba. O caso de Davi teve. Ele falou assim, agora eu estou lavando a roupa suja em casa. Eu quero pegar o papai, agora eu quero esmagar. O ódio consumia ele. O ódio consumia aquele homem. E ele, Aitofel fala assim para ele assim, olha, aquilo que o seu pai fez às escondidas, você quer um conselho meu, não quer? Eu sou o chefe da Casa Civil agora. Faz o seguinte, pega as mulheres do seu pai e possui, só que você não vai fazer as escondidas, você vai subir lá no terraço do palácio e fazer para que todo Israel veja, para a vergonha do rei. E a Bíblia diz que assim fez Absalão. Aí ele começa a tomar ódio dos amigos do pai. Ele não aguentava mais ver Joabe, que era o capitão do exército de Davi. E ele começa a criar ódio por aquilo também. E para colocar no lugar de Joabe, sabe quem que ele chama? Um certo homem chamado Amassa. E essa Amassa tinha rolo com o pai do sogro de Davi, com a mulher do sogro de Davi, Abigail. Ele estava lavando a roupa suja em casa. Olha tudo que estava acontecendo dentro da casa de Davi. Digo assim, se isso aconteceu com Davi, pode acontecer com Alaílson, pode acontecer com Luiz, pode acontecer com José, pode acontecer com Antônio. Deixa Deus entrar no centro da sua casa e colocar a cruz sobre a sua casa, a maior ponte entre ligação entre você e Deus. O dia que você deixar
a cruz ser a ponte, o maior pontífice já existiu. A ligação entre Deus e o homem é a cruz de Cristo. Vira para o seu irmão e diz para ele assim: deixa a cruz tomar conta da sua casa. Agora ele vai o exército de Absalão atrás do exército de Davi. E Davi foge chorando. A Bíblia diz que Davi fugiu chorando. Saiu chorando, correndo do filho. Mas porque ele não tomou uma decisão antes. Diga comigo, Davi não encarava no olho do filho. Agora me pergunta assim, por quê? Porque talvez lhe faltava coragem pelo que ele tinha feito. Digam comigo, sentimentos de culpa. Ele pecou? Pecou. Deus perdoou? Ele pediu perdão e Deus perdoou. Mas talvez Davi mesmo não se perdoava jamais pelo que ele tinha feito. As maldições que têm que ser quebradas dentro dos lares são maldições que você já foi lavado pelo sangue de Jesus e que você tem livre acesso a Ele. São maldições que às vezes te trazem na mente, no coração, te atormentando, e você não tem coragem de chegar no olho do seu filho e dizer: meu filho, eu pequei, realmente eu pequei, mas o seu pai está aqui, fui lavado no sangue de Jesus, e nessa noite, eu quero te dizer, eu fui comprado com o sangue de Jesus, seu pai não tem mais nada a ver. Eu pequei, eu fiz, eu roubei, eu adulterei, mas Jesus me perdoou há 20 anos atrás, e hoje eu tenho sobre a minha vida o perdão de Deus sobre a minha casa. Mas o diabo o acusava. Você não pode fazer isso porque você fez isso e isso, e aquilo atormentava Davi. E ele não tinha coragem de olhar no olho, por um dos motivos era esse. E a Bíblia diz que quando Absalão vai para encontrar o exército, uma revolta armada, com o exército de Davi, a Bíblia diz que Absalão era um homem bonito. Tinha postura, tinha cabelo bonito, corpo bonito. Tipo, vocês sabem quem, né? Tipo eu. Eu não queria falar não, mas vocês ficam instigando a gente falar. Ele não andava, ele desfilava. Da planta dos pés ao alto da cabeça, a Bíblia diz que Absalão era bonito. Se caísse aqui dentro dos renovados, estava feito. Era bonito. O cabelo dele pesava. Absalão tinha tudo, Absalão tinha palácio, Absalão tinha dinheiro, Absalão tinha casa, era bonito. O que Absalão queria era um pai que olhasse para o problema do filho. Absalão não queria um rei, queria um pai que olhasse para a angústia de um filho. Deus não quer você, o seu filho às vezes não quer você como pai, ele quer você como olha o problema dele. Filhos, na verdade, gostam de tete no tete, olho no olho. Eu fiz, meu filho, mas eu não tenho mais
culpa, porque Jesus já me lavou com seu sangue. E Absalão, no seu mulo, a Bíblia diz que ele vai passando debaixo das árvores, dos arbustos, e fica preso pelo cabelo, o mulo vai embora e ele fica pendurado. E vem alguém e fala assim: olha, eu vi para Joabe, eu vi Absalão pendurado ali. Por que você não matou ele? Não. Vamos lá. A Bíblia diz que chega lá, Joabe pega a espada, passa no ventre de Davi, de Absalão, mata Absalão. Aí chama um certo homem chamado Aimaas, filho de Abiatar, o sacerdote. Fala, vai lá e leva o recado que o filho do rei é morto. Mas primeiro, cadê o Ítalo? Mas primeiro ele chama o Cuxito, o Ítalo. Primeiro ele chama o Cuxito e fala, vai lá e dá notícia que o rei perdeu seu filho. E quando Davi sai na revolta, Davi falou assim, faz tudo. Olha só, você não adianta você cuidar do seu filho e mandar as pessoas fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que ir. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que tomar pé da coisa e fazer acontecer. Ele falou assim, faz tudo o que vocês quiserem, mas não toca no jovem Absalão. Não toca na vida do jovem. Fazem o que quiserem, mas na vida dele vocês não tocam. E foi o primeiro que foi. E a Bíblia diz que quando o Cuxita chega para dar notícia, ele fala o seguinte, passa bem o jovem Absalão. Passa bem o jovem Absalão. Diga assim comigo, passa bem o jovem Absalão. E o Cuxita diz assim, ei, o Absalão foi ultrapassado com a espada e morreu. A Bíblia diz que Davi rasga os seus vestidos, sua roupa, joga cinza na cabeça, sobe para o terraço do prédio, do palácio, e começa a grunhir, a gritar e a chorar, dizendo, Absalão, Absalão, meu filho Absalão está morto. Absalão, Absalão, quantas vezes eu quis te ter, Absalão, e agora você está morto. Foi um desastre pior que aconteceu no reinado de Davi. Foi a perca de Absalão. Agora vocês imaginam, diga comigo assim, um estupro, um morto, 2 mortos, né? E Davi não fez nada. E Davi não fez nada. Esta responsabilidade, diga comigo, esta responsabilidade é intransferível. Para quem é? Vira para o seu irmão e diz assim, para quem você está entregando seus filhos? Para quem você está passando a responsabilidade dos seus filhos? Primeiro, ele passa a responsabilidade para os irmãos. Absalão chega e fala assim, pai, deixa Aminon ir caçar comigo. Ele falou, não, leva todo mundo. Todo mundo já sabia que Absalão queria matar Aminon. Todo mundo já sabia que Absalão queria fazer algo diferente com Aminon. Deixa ele ir para a caçada comigo, vamos só Aminon. Ele falou, não leva todo mundo. Mas não adiantou, chegou lá, a coisa que ele fez foi matar Aminon. Depois ele transfere
A responsabilidade, diga comigo, depois ele transfere a responsabilidade para o avô. O avô enche o coração do rapaz mais ainda de ódio, porque o avô não gostava de Davi. Porque a mulher dele, que era filha do rei de Jesus, não tinha liberdade no reino de Davi. Enche o coração do rapaz de ódio. São responsabilidades intransferíveis. Vira para o seu irmão e diz assim: você jamais pode entregar a responsabilidade que é sua para outros. Nem para o seu avô, nem para a sua avó, nem para a igreja mais ungida, nem para o pastor mais santo. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, o filho é teu, a filha é tua, foi eu que fiz, a responsabilidade é minha, e é minha, é minha, é minha e é minha, é de mais ninguém, a responsabilidade é sua. Não adianta. Você transfere responsabilidade, para quem você está transferindo? Para a internet, para o celular, para o Facebook, para o TikTok. Para quem você está transferindo a responsabilidade? Diga comigo, essa responsabilidade é intransferível. Deus vai cobrar de ti a alma do teu filho. Deus não colocou você pai, simplesmente por colocar. Deus vai cobrar a alma de você naquele dia. Mas por que Davi transferiu essa responsabilidade? Digam comigo, por que Davi transferia essas responsabilidades? Talvez cansaço demais, talvez estresse demais, talvez ninguém é suficientemente hábil para tomar conta de 50 filhos ou 20 que ele teve com as mulheres. Tanta coisa, tanto negócio, tanto fazer, tanto reino para tomar conta, tantos empregados e almoço, e os servos e as servas e tudo para fazer, vinha sobre ele. Você vê que em alguns salmos ele estressa, ele é estressado. Tinha muitos afazeres, mas isso não era o caso dele transferir a responsabilidade. Isso não era o caso dele transferir a responsabilidade. Digam comigo, isso é a palavra de Deus. Não era capaz de olhar no olho do filho. E o coração dele foi enchendo de uma bomba. Sabe qual era a bomba? Digam comigo, o coração de Absalão foi enchendo como uma bomba, maior que bomba atômica. A bomba ó, a bomba do ódio, a bomba do resquício, a bomba que trazia sobre a sua vida tudo aquilo que ele queria para vingar do pai. Para terminarmos, depois tem a segunda parte. Eu aprendi isso com meus líderes. Diga assim comigo, surge no coração de Absalão
Em relação a Tamar, surge ódio pelo pai. Em relação ao caso particular, surge ódio pelo pai. Em relação à vida que ele passou, nesse período ele teve uma filha chamada, e ele colocou o nome dela de Tamar, que quer dizer plantinha frágil. Isso é sério aqui, irmãos. Plantinha frágil. Acho que ele falava o seguinte: a minha irmã chamava Tamar, a minha também chama Tamar. Agora eu quero ver alguém meter o bico com essa aqui, porque ela tem pai. Fica de pé comigo. Diga assim comigo: nunca pense que o tempo sarará os ferimentos. Trata disso hoje. Vomite isto hoje. Põe para fora isso que te causa mal, o ódio. Põe para fora a vingança. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou bruto porque meu pai era bruto demais. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor e de moderação. Certa vez um sapo ia atravessar uma lagoa, um sapinho, e um escorpião estava perto da lagoa. Falou assim: ô seu sapo, me atravessa nas suas costas aí, deixa eu montar em você e você atravessa. E o sapo falou para ele assim: não, você vai me ferroar quando estiver lá no meio do lago. Ele falou assim: não, eu prometo, eu não vou fazer isso não. O grilinho montou nas costas do sapinho, o sapinho vai todo feliz. Era um grilinho que tinha veneno igual escorpião. Era o grilinho que tinha veneno igual o escorpião. E lá no meio ele ferrou o sapinho. E ele falou assim: ah, seu escorpião grilo, o senhor me ferrou. E ele disse: desculpa, é minha natureza. Deus está aqui nessa noite para mudar a sua natureza. Tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem falado, tudo aquilo que você tem recebido, e diz assim: esse menino é desse jeito porque o pai dele era assim, a mãe era assim. Meu pai podia ser um alcoólatra, mas eu não vou ser alcoólatra. Meu pai poderia ser rude, mas eu não vou ser rude, porque eu tenho a marca da cruz sobre a minha vida. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu ergo a cabeça e olho no olho do meu filho e falo: eu já fiz realmente, mas hoje eu sou lavado no sangue de Jesus. Hoje eu tenho o perdão da cruz sobre a minha vida. Levante as suas mãos. Ore comigo agora em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora pedindo que o Senhor venha de maneira poderosa trazer-nos entendimento daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus nós te damos graças. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Esse tema de família precisa mexer conosco, irmão. Precisa mexer com a gente. Porque tudo começa dentro da nossa família. Tudo começa. Porque são raízes
são descendências. Você vai fazer o exame, você vai ver DNAs. A psicologia trabalha na área da árvore genealógica. E eles comprovam e veem o efeito, e de fato isso acontece. Agora, quando se trata de espiritual, o negócio é direto com Deus. O maior problema do ser humano é quando ele fere Deus. É porque ele fica sem proteção. E quando se fere Deus, quando se despreza a sua palavra.